Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, 10h08 e o nosso primeiro assunto, né, é falar justamente dessa perda que foi dessa moça. Foi fazer uma cirurgia e de repente teve complicações e toda a comunidade guaçuense no último domingo recebeu essa triste notícia, essa triste informação. E houve um desenrolar a partir desse fato tão triste, né, Paulinho? Isso, Moacir, comoveu a todos, não apenas aqueles que conheciam diretamente a Viviane, mas toda a comunidade guaçuense que, de alguma maneira, acompanhava, né, o trabalho da Viviane, porque ela presidia o Sindicato dos Professores Profissionais da Educação da Rede Pública aqui municipal de Foz do Iguaçu. Era uma voz muito atuante, muito combativa, muito presente, não só nas questões ligadas ao funcionalismo público, né, categoria da qual ela participava, mas também de outras reivindicações e de outras batalhas aí no campo popular de Foz do Iguaçu, principalmente por direitos, garantias democráticas aí para a população. Ela era uma voz muito presente, muito conhecida. E infelizmente aconteceu isso, né? Ela precisou fazer uma cirurgia agendada, uma cirurgia chamada eletiva, ou seja, marcada, né, dentro dos procedimentos. E depois disso ela teve complicações e passou por uma cirurgia de emergência, vindo a falecer no último domingo. Amanhã completará então uma semana da perda da Viviane. E a família quer respostas sobre as circunstâncias desse falecimento, dessa perda, e teve uma ação imediata do Hospital Municipal. A fundação que gere o hospital fez o afastamento temporário do médico que fez o procedimento médico. Ele está afastado nesse momento. Também o Conselho de Medicina irá fazer uma investigação, mas agora a gente vai entender um pouco mais desse processo, com um pouco mais de profundidade, e principalmente trazer aqui a voz da família, o que a família pede, o que a família cobra em relação a isso. Para isso a gente vai conversar aqui com a Márcia, a irmã da Viviane, que está conosco aí e nos dá a gentileza dessa entrevista. Márcia, bom dia, seja bem-vinda ao programa. A gente agradece muito a sua participação, não é um assunto fácil de falar. A gente agradece aí a sua confiança de vir aqui e dividir esse tema conosco, em busca, imagino eu, principalmente de esclarecimento e de justiça para a sua irmã. Primeiramente, a gente apresenta, em nome do H2 Foz e da Clube, nossos sentimentos aí pela perda da Viviane, para você, para toda a sua família, para os amigos da Viviane, e te agradece muito pela presença. Seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço, né, toda a oportunidade de estar dando voz à Viviane, né, nesse momento difícil para todos nós. E muito obrigado pelas condolências e agradecer todo o carinho que a gente recebeu durante toda essa semana, desde o momento em que a gente soube da passagem da Viviane, né, até o enterrar, e durante toda a semana, os amigos, família. Isso deixou o nosso fardo bem mais leve. Muito Legal. Obrigada. Teve todo um reconhecimento aí, né, público, pela contribuição aí da Viviane Jara Benites das questões aí que são questões coletivas e que interessam a todos na nossa sociedade iguaçuense. Ô Márcia, a Viviane fez a cirurgia no dia 16 de fevereiro, passou por uma segunda cirurgia, permaneceu internada, né, teve a necessidade dessa segunda cirurgia, e 10 dias depois ela faleceu. No domingo, o hospital relatou uma parada cardíaca. O que de fato aconteceu nesse período? O que vocês reúnem de informações, daquilo que vocês puderam acompanhar? Como é que foi esses momentos todos no hospital? A princípio, a gente tem informações a partir do momento que a Viviane foi para a UTI, que foi na sexta-feira, né, por volta de 9h15 da manhã. Essa lacuna entre a primeira cirurgia, o que ocorreu durante todo esse dia até as 9h15 da manhã que ela adentrou a UTI, essa é a parte em branca, essa lacuna que a gente só soube por conta de uma tia que também estava lá para a mesma cirurgia. Elas deram entrada no hospital no mesmo horário, ficaram próximas uma da outra até que a Vivi foi mandada para a cirurgia ao meio-dia. Minha tia adentrou, pré-cirúrgico era 4h15 da tarde, entre 4 e 4h30 da tarde, e se deparou com toda a cena ali da Viviane, gritando, pedindo socorro, que o corpo dela queimava, que ela sentia muita dor e que ela estava morrendo.
A princípio, minha tia levou o choque de ouvir alguém gritando e depois entendeu que era a sobrinha dela. E ela relatou, assim, detalhes para nós de toda a situação e a gente só tem esta informação dela. Eu recebi a notícia em Curitiba, 7h30 da noite, foi quando minha tia cancelaram a cirurgia dela. Ela voltou para o quarto, teve acesso a um celular e aí começou a buscar os familiares para passar a informação para minha mãe que havia tido, né, um pico de pressão alta um dia antes, até por conta da cirurgia da Viviane e tudo, né, todo o estresse ali que envolvia. E a gente não sabia como dar essa notícia para ela. Mas entre dar a notícia e saber o que tinha acontecido, a gente só foi saber por volta de meia-noite, quando um outro casal, né, de tios ficou horas no hospital esperando uma informação. E a minha tia, no desespero, catou alguém ali que ia e vinha, ninguém dava informação, e uma enfermeira ficou com pena dela, foi até o centro cirúrgico e trouxe a informação. Viviane havia passado por uma segunda cirurgia, porque ela tinha tido hemorragia e ela estava na UTI, estava estabilizada indo para a UTI. Foi essa informação. Desculpe, a família não sabia da segunda cirurgia? Não, nós fomos saber perto da meia-noite já, quando as duas informações se encontraram, do casal de tios que tinha ido, né, depois que eu tomei conhecimento do assunto às 7h30 da noite, pedi ajuda, que eu estava longe, não tinha nem o que fazer. E eles foram até o hospital e só conseguiram essa informação perto da meia-noite. Nesse interim, minha tia, que estava internada por conta da cirurgia eletiva, que acabou sendo cancelada, ela foi buscar dentro do hospital informação com outros enfermeiros, né? Que com muita boa vontade viram o desespero dela e foram até o centro cirúrgico buscar essa informação. O que levou a Viviane ao hospital foi uma cirurgia marcada, pré-agendada para retirada do útero, certo? Útero. É uma cirurgia comum da rede pública de saúde, Sim. ou deveria de ser comum? É uma cirurgia relativamente, né? Toda cirurgia tem lá o seu risco, mas é uma cirurgia normal, né? Uma cirurgia constante de todas as mulheres, chega uma certa idade, muitas têm que passar ou a extração de mioma ou a esterectomia. E no caso da Viviane foi optado por isso, pela quantidade já de miomas que ela tinha e pelo sofrimento em si que ela tinha no dia a dia mesmo, Sim. né? E de dores e mal-estar e todos os problemas que acarretavam disso. Então ela relutou bastante entre fazer a cirurgia, até por conta do tempo, e ela era muito dinâmica, né? As questões do sindicato mesmo. E... É essa questão, ela era uma mulher ativa, não era uma mulher doente. Então, não. Tirando esse problema de saúde, ela tinha algum outro tipo de problema assim aparente ou não? Não. A Viviane estava normal. Tanto que a Viviane nunca deu entrada no hospital, nunca ficou internada. Né? Tirando aí umas crises de gripe, né, corriqueiras que todo mundo tem, a Viviane nunca foi doente. Não tinha um problema para dizer não, isso acarretou, né, uma outra complicação. Certo. Inclusive, naquele momento, Márcio e Moacir, a gente acompanhava publicamente, inclusive entrevistamos a Viviane, estava e está em discussão aí um projeto importante aí para a categoria, que é a reforma dos servidores, né? Então, exatamente, havia muita reunião, assembleia, né, movimentos, né? Ela estava presente em todos esses instantes, né? Então, ela estava em plena atividade. E ela tinha todo um esquema já, né? Entre fazer a cirurgia na quinta-feira, sair do hospital até sábado e fazer essa recuperação em casa, mas já tudo esquematizado para ela continuar dando continuidade, não à frente ali na rua como ela fazia, mas ali online, né, no que ela pudesse estar ajudando, ligando, conversando com o pessoal. Certo. Ô Márcia, com o falecimento da Viviane veio a informação de que uma artéria teria sido cortada. Sim. E isso já foi... vocês já receberam alguma informação sobre isso da parte do hospital? Já é possível dizer se foi um acidente, uma imprudência, um erro médico? Em relação a essa informação, o que vocês têm de concreto até o momento? Por enquanto, nós não temos nada de concreto, até porque ninguém nos procurou até agora. Eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa, acredito que seja o diretor do hospital, foi assim, uma das primeiras pessoas que entrou em contato. Você vê que é uma pessoa muito séria, né, que deu esse amparo para a gente, até para a gente poder respirar naquele momento e esperar por uma resposta.
né? Nós fizemos um BO no dia do falecimento da Viviane por conta de toda a situação ali, até porque a gente queria ter acesso a esse prontuário quanto antes, porque as respostas estão ali. Por tudo que nós ouvimos, né, por trás, diria por trás das câmeras ali, de informação que a gente não pode, nesse momento, estar comprovando, né? Isso só uma investigação da polícia, do hospital, do próprio pessoal que atendeu a Viviane ali, que a gente vai poder concretizar as nossas dúvidas, né? Dentro de tudo aquilo que aconteceu. Eu tenho relatos da minha tia, eu falei para ela, o único propósito dela entrar naquele dia no hospital era acompanhar a Viviane, dar o apoio ali para ela, né? E realmente ser testemunha ocular de tudo o que aconteceu. Ela contou assim pra gente coisas que a gente ficou assim aterrorizada, né, de pensar que um familiar teu passou por horas de agonia. O que a gente notou assim, não teve muito amparo, sensibilidade por conta da própria pessoa que fez a cirurgia. Isso a minha tia relatou pra gente assim, detalhes chocantes assim, né, que isso a gente vai levar para o advogado, para a polícia, e vai exigir que seja realmente feita essa investigação e que realmente seja apurado. Porque o que a gente quer é a resposta. O que aconteceu com a Viviane? O relato que nós temos dessa artéria cortada foi primeiramente dado pela minha tia, por conta de um profissional lá dentro que trouxe essa informação perto da meia-noite. E ali começou o nosso terror, né? Porque a Viviane poderia não passar daquela noite. O que tinha acontecido até ali? Quando minha mãe foi nas 9 horas da manhã no hospital, que era o horário combinado, que ela a Viviane ou teria alta no mesmo dia ou estaria indo para o quarto. A minha mãe chegou no hospital, não teve amparo nenhum deles, essa questão humana, né, de você chegar para uma mãe e dar a informação que aconteceu com a sua filha. Minha mãe chegou lá assustada com as informações que a gente havia coletado, e a resposta que ela recebeu do pessoal ali da recepção é que: quem te falou isso? Isso nunca aconteceu. Tipo assim, quem é você para vir dizer aqui que houve alguma coisa? Numa situação de né, um emocional já abalado, todo mundo passou a noite inteira em claro, sem saber o que estava acontecendo. E a minha mãe só foi ter qualquer tipo de informação da Viviane às 4 horas da tarde, que foi isso que passaram para ela. A senhora volta aqui 4 horas, que é o horário da visita da UTI. De qual dia? No dia 17, que era sexta-feira. Na sexta-feira. E nas 4 horas da tarde que a minha mãe teve acesso. A Viviane, ela estava sedada, mas ela tinha os momentos de lucidez e tentou levantar, brigar, que ela queria ir embora, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E essa tia que tinha visto tudo foi com a minha mãe até lá, até para ver o que tinha acontecido. E o relato dos médicos é que a Viviane deu entrada com essa hemorragia, que ela passou pela segunda cirurgia, que de fato havia tido ali um corte na artéria, e que ela tinha sido entubada, que ela já tinha sido entubada na primeira cirurgia, e aí ela levou horas para fazer a segunda. Nós tivemos eu busquei todo o prontuário do hospital, né? A gente teve acesso, mas eu não tive estômago para ler, porque as primeiras páginas assim da entrada que eu comecei a ler, eu já não quis continuar. Falei, a gente não está nem em condição, né, de dar prosseguimento nisso agora. Já está tudo na mão dos advogados, já para a gente, segunda-feira, já sentar e ver quais caminhos a gente vai tomar quanto família. Aí já recebi a informação que o hospital já levantou essa sindicância, né, já está investigando, e eu acredito realmente na pessoa que está lá à frente, que ela vai buscar essas respostas, e a gente vai querer saber realmente o que foi que aconteceu. Quando você fala que recebeu informações do pessoal lá de dentro do hospital, dos profissionais, né? A gente está falando de uma pessoa, de uma figura pública como era a Viviane, né? Então, conhecida de todo o pessoal lá do hospital, né? Não são conversas levianas que poderiam chegar, né? Possivelmente de gente entendendo toda a circunstância e querendo ajudar de alguma maneira, né? Foi essa impressão mesmo que nós tivemos das pessoas que estão lá dentro, que estão vendo as coisas acontecendo e não tem voz ou não tem como falar, né? E acabaram que viram nisso uma injustiça sendo cometida, uma barbárie, e até um momento de alguém levantar a voz e
parar e falar o que está acontecendo aqui. Porque nessa semana a gente recebeu assim dezenas de relatos, relatos assim chocantes de coisas que aconteceram através desse profissional mesmo. São casos relacionados ao mesmo médico, Márcia. Exatamente, ao mesmo médico. E aí você se depara com isso e fala, isso podia ter sido evitado? Desde quando que isso está acontecendo, né? A saúde de Foz está à mercê de pessoas que não estão tendo consenso, bom senso, a responsabilidade de olhar com olhar humano mesmo para as pessoas que estão precisando da rede pública. A minha irmã podia simplesmente ter juntado dinheiro e fazer essa cirurgia no particular. Ela teria condições para isso. Mas ela, como uma pessoa que lutava pelo bem público, pelo acesso às pessoas, né, a ter aquilo que é de direito delas, ela entrou numa fila eletiva. Ela preferiu fazer como todo mundo faz, até porque essa era a luta da Viviane, né? De participar, de melhorar e de ter acesso, que todos tivessem acesso àquilo que é de direito de todo cidadão. E de repente a gente se depara numa situação que você vê assim, um descaso. Essa é a palavra, um descaso. Eu digo isso por mim, por tudo que eu vi, eu cheguei aqui na segunda-feira depois da cirurgia, né? E desde então acompanhei minha mãe no hospital e levei, trouxe, todas as vezes que pude, entrei. E a gente vê assim o descaso das pessoas desde a recepção, desde pessoas sendo maltratadas, não tendo informação, sendo tratadas de forma assim como você está lá pedindo um favor. Não. Nós pagamos por tudo isso, né? Não existe almoço grátis, não existe saúde grátis, gratuita. Nós pagamos por isso, nós mantemos isso. Aqueles profissionais estão lá sendo pagos com dinheiro público, dos nossos impostos, então a gente não está pedindo um favor, né? E eu vi, assim, essa diferença de tratamento. E eu fiquei observando várias coisas, e aí todo o descaso em relação à informação da minha mãe. Mas o que realmente eu fiquei chocada até com a história, né, com o impacto da morte da Viviane. Nós ficamos... Eu estava indo para Curitiba, já estava em Guarapuava, eu recebi a notícia às 11 da manhã. Minha mãe já estava no hospital. Primeira pessoa que teve a notícia, que era para ir até o hospital, foi de novo a minha tia. Ela, durante toda essa semana, ela fez a cirurgia dela. Nós tínhamos a informação que esse profissional estava afastado. Quando minha tia chegou na sexta-feira para a cirurgia, quem estava lá? O mesmo profissional. O mesmo médico. E isso revoltou a gente, porque a informação que nós tínhamos com segurança que ele tinha sido afastado até que se resolvesse, né, esclarecesse o que tinha acontecido com a Viviane. E essa informação veio de autoridades públicas, do hospital? Não. A informação que ele havia sido afastado, sim, veio de uma secretária, que eu não me recordo agora qual foi, que garantiu pra gente que, junto com a secretária de saúde, já tinha sido afastado o profissional. Márcia, você relata que nessa busca, nessas conversas com outras pessoas que foram atendidas pelo mesmo profissional, elas relatam problemas no atendimento, erros, falhas, imprudência, uma série de coisas. Sim. Alguma delas relata se houve, nesses casos anteriores, algum procedimento investigatório ou de apuração em relação a esse médico, que ele já passou por outras sindicâncias, já teve outros procedimentos a fim de apurar a destreza dos procedimentos médicos desse profissional que atende a rede pública de saúde? Sim. Até agora a gente só teve acesso aos relatos, né? Até por conta de tudo que aconteceu, eu não consegui entrar em contato com essas pessoas ainda, mas eu farei durante essa semana, até para estar levantando. Porque pelo que a gente escutou e ouviu ali das pessoas, tem muitas sequelas. E especificamente não é a rede, outros médicos ou a rede pública de Foz, é especificamente esse profissional. Márcia, vocês tiveram acesso ao prontuário, você antecipou para a gente que não teve condições nesse momento de analisá-lo inteiramente.
alguém da sua família, os advogados, ou alguém que presta aí apoio nesse momento à família, chegou a ver todo o prontuário e se isso aconteceu, foi detectado, foi localizada essa informação de que uma artéria teria sido cortada? Isso está explícito nesse documento que vocês tiveram acesso? Eu passei para a advogada, né? Ela está analisando. Eu vou ter essas respostas amanhã, que a gente já marcou, na segunda-feira. A partir das 3h a gente vai ter uma reunião, até para saber o que vai ser feito a partir de agora, né? Dando poderes para ela para ir atrás dessa sindicância e até levar provas. E eu acredito sim que ela tenha algo de fato, né? Porque a gente quer contribuir exatamente em relação às provas. Eu não vou falar porque eu realmente não consegui ler. Porque só o início que eu comecei a ler ali, eu já vi o total descaso. E daí, juntando o que minha tia contou pra gente, durante ali esse intervalo que ela esteve perto, até que eles levassem a Viviane para algum outro lugar. E já foi, assim, extremamente doloroso. É uma coisa, assim, inimaginável. Você não consegue imaginar uma pessoa querida sua passando por isso. Você não consegue imaginar alguém distante passando por isso, que dirá uma pessoa tão próxima de você, né? Márcia, a Fundação Municipal de Saúde, que é o órgão aí que gerencia com recursos públicos o Hospital Municipal, afastou na segunda-feira, fez um comunicado, depois da morte da Viviane, comunicando que afastou esse profissional e instaurou uma sindicância para apurar a circunstância disso tudo. Como que a família recebeu essa notícia? Esse afastamento temporário é o bastante para a família? O que a família quer, espera, aguarda desse procedimento? Eu achei muito tardio, né? Depois de tudo o que ocorreu. Havia já todo um burburinho dentro do hospital em relação ao ocorrido entre eles. Todos eles sabem o que aconteceu, né? Apesar da gente não ter tido acesso a uma ou outra coisa que alguém nos contou, todos eles já sabiam o que havia acontecido. Então, ao nosso ver, ao longo daquela semana, ele já tinha sido afastado e já estava fazendo uma investigação, até porque a Viviane estava na UTI. A minha opinião, se a pessoa já está na UTI por conta de algo que deu errado de um profissional, o que ele faz ainda dentro do hospital, né? Vamos ainda jogar para outro lado. Se a pessoa está lá se recuperando e esse profissional está tendo acesso a tudo e a todos, qual seria a segurança da minha irmã, né? Então, são várias coisas que a gente levanta por conta da gente mesmo de pensar no que poderia ter acontecido. No sábado, que foi a última vez que eu vi a Viviane, ela estava com 5% de sedação, ela estava se recuperando já de uma pneumonia que começou exatamente, provavelmente por ela ter aspirado já esse sangue durante esse processo aí hemorrágico. E ela já estava 80% recuperada, então só era uma questão de 2-3 dias para ela sair da UTI. E ela estava lúcida. Ela apertou minha mão, ela tentou falar com a minha mãe, ela ficou toda agitada, a gente falou que ia embora. Ela chorou, ela tentou, apontou, sabe? Tipo, fiquem aqui, porque eu acho que era aquele o desespero dela, de estar tanto tempo acordar e estar naquele lugar. Durante todo esse percurso da semana, a Viviane vinha se recuperando todos os dias. E era fato que ela voltaria, né, para casa, para o quarto, e em seguida em casa. Eu fui planejando a volta de quando minha irmã saísse do hospital. Até falei para minha filha, né, que as duas eram muito chegadas, as duas eram muito unidas. Falei, nós vamos ter que preparar uma festa para a tia, chamar todas as amigas, que estava todo mundo atrás. A minha mãe saía do hospital, ficava 1h30 mandando áudio para todo mundo, e tanta gente que queria saber da Viviane. Falei, nós vamos ter que fazer uma festa, balão, que era o que ela fazia para todo mundo, né? Balão, banner, era festa, né? Então falei, nós vamos ter que fazer a mesma coisa para a tia Vivi. E não deu tempo. Simplesmente eu fui feliz que ia voltar para a recuperação da minha irmã, para ajudar ali no dia a dia, e a gente voltou para ter que enterrar ela. Passar por todos esses momentos de dor, né? E hoje o que nós esperamos realmente é preencher essa lacuna. O que aconteceu com a Viviane? A gente sabe que houve esse rompimento,
Se rompeu como? Foi cortado? Foi um acidente? Foi um descaso? O que aconteceu? Né? Uma cirurgia que era para ser relativamente simples, porque ela é corriqueira. Ela tem seus riscos, como toda cirurgia tem, óbvio, mas ela não podia ter saído dessa maneira. O que ocorreu nesse espaço de tempo que a gente só tem relatos de alguém próximo que viu, ou o relato de alguém de lá dentro do hospital que foi buscar essa informação? Porque nós não temos nada oficial do hospital. Ninguém chegou para minha mãe e falou: olha, dona Dora, sua filha deu entrada aqui, aconteceu isso, nós tivemos que ter esse procedimento e infelizmente aconteceu isso. Era o suficiente para acalmar nosso coração naquele momento. Saber o que havia acontecido. E nós simplesmente não sabemos. Porque ninguém contou, ninguém teve a humanidade de vir e falar para minha mãe. A gente lutou a semana toda pela recuperação da Viviane. E realmente a gente achou que ela se recuperaria, porque ela vinha tendo essa recuperação. Nenhum momento eu imaginei que eu receberia a informação, né, a notícia de que eu tinha que voltar, porque eu teria que enterrar a minha irmã. E essa foi a revolta de todos, porque todos esperavam a mesma coisa, porque, né, vinham a partir das notícias da mãe e o que a gente estava vendo ali o dia a dia. E de repente a gente tem que passar essa notícia para todo mundo, que a Viviane não tinha resistido. A informação que nós temos é que ela teve a parada cardíaca, acho que é à meia-noite, se não me engano, que ela já começou com essa dificuldade de respiração. Ela teve, parece que uma parada cardíaca, eles recuperaram ela e então ela teve outra às 10h05 da manhã, que foi quando ela foi ao óbito. E aí não teve mais como recuperar ela. Terrível. Márcia, hoje acontece um ato público chamado aí de Justiça, Luz e Paz por Viviane Jara Benites. Fala pra gente qual é o horário, o local e quem está convidado a participar dessa ação hoje, sábado. Então, hoje, né, o Simpref fez essa mobilização, eu achei assim muito importante, muito legal. A gente vai fazer esse grito de justiça mesmo, né? Esclarecimento, o que aconteceu com a Viviane. Em homenagem a ela, porque desde o momento em que a gente chegou no velório, havia uma multidão de pessoas. E desde então, daquele momento, a gente recebeu abraço, lágrimas, choro, né? A solidariedade de todo mundo, de pessoas que eu não conhecia. E eu falei para a mãe, a gente não sabia quem era a Viviane. A gente não tinha ideia do trabalho que ela fazia aqui fora. As pessoas chegavam, abraçavam e contavam. A Viviane me ajudou nisso, a Viviane me ajudou naquilo. E não eram coisas assim relacionadas ao profissional, né? O sindicato, o movimento das professoras ali da educação. Eram coisas pessoais mesmo que ela tomou para ela e ela ajudou essas pessoas, ela encaminhou pessoas. E a parte humana mesmo, que ela tinha muito de ajudar, de buscar, de cuidar, o cuidado que ela tinha, né, com o ser humano. Porque essa era a luta dela. Você tem direitos a serem conquistados, mas você deve ser considerado uma pessoa importante porque você tem o seu valor como pessoa. O dinheiro é bom, mas só ele em si não vai te trazer conforto se você não for valorizado como pessoa, né? E a gente viu isso e foi isso que deu força, realmente. E a partir dali, eu comecei a ver, assim, questão de horas, que a gente não podia ficar quieto por ela. Ela não podia ser mais uma que veio num caixão, que foi a óbito ou que sofreu essa violência. Porque o que ela sofreu foi uma violência. Dentro daquilo que a gente tem visto e lido e escutado, a minha irmã sofreu uma violência. E, né, bem nesse mês que a gente comemora o Dia das Mulheres, onde a gente vê a luta de todo mundo e quanta gente que sofre, que a gente seja a voz dela nesse momento. E é para isso esse ato. Não só pela Viviane. Eu falei para a mãe, a gente não pode mais só pensar na Viviane, porque se a gente olhar só para ela, a gente vai olhar só para a nossa dor. Falei, a gente tem que olhar para todas essas pessoas que estão chegando até nós e estão pedindo socorro, e estão falando, por mais que elas não tenham tido voz ou uma maneira de provar o que aconteceu com elas estão buscando. Falei, então, que seja esse um caminho, né? Uma maneira da gente honrar a memória da Viviane, porque ela lutou todos esses anos pela classe dela
E não tinha medo de falar, não tinha medo de brigar, não tinha medo de ninguém. Ia, falava, fazia, acontecia. Falei, então que seja gente agora. Por ela, levantando o nome dela, em honra à vida que ela teve, a gente ser voz dessas pessoas. E convocar mesmo, não só pela Viviane, mas qualquer um que tenha tido algum caso, que tenha, de alguma forma, ficado com alguma sequela, um mau atendimento, que se sentiu coagido, né, que se sentiu descriminalizado, que venha, que se junte a nós, não pela Viviane, mas pelo seu familiar, pelo seu amigo, né, por aquele que já morreu, ou por aquele que ficou com uma sequela, que está ali sofrendo com o que aconteceu. Venha se juntar com a gente, venha ser voz, porque a gente já viu que é a união que vai fazer com que as pessoas olhem para a gente. Uma voz gritando pode ser que ninguém escute, mas se todo mundo gritar na mesma voz, muita coisa vai mudar. E eu acredito que realmente era isso que a Viviane ia querer. E em honra dela, a gente não vai deixar sem resposta. Não interessa o tempo que levar, não interessa onde a gente tenha que mexer. E não só por dor, mas por justiça, sabe? Porque o que a minha irmã sofreu ali foi bárbaro, foi uma coisa assim que eu não desejo para ninguém. Eu realmente não queria que ninguém mais passasse por isso. Porque a dor, a falta que a Viviane vai fazer, nada vai cobrir, nada vai preencher o vazio dela, né? Falei, mas a gente precisa respirar e, diante de tudo que a gente viu, a gente tem que prosseguir e lutar por ela. Então, hoje esse ato vai acontecer na Praça da Paz, a partir das 19 horas. Por acaso, né, como ontem teve essa chuva forte, aconteça alguma coisa em relação à chuva, o próprio Simpref vai estar divulgando de novo uma nova data, mas pelo que eu estou vendo, hoje o clima vai estar bom e a gente vai poder lá reverenciar, né, o nome da Vivi, o grito dela e o grito pela saúde mesmo de Foz. Não só por ela, mas por todos. Ok, Márcia, obrigado. Obrigado pelas informações, pela coragem, por essa determinação aí da família de não só reivindicar esclarecimento e justiça, né, pela perda da Viviane, mas também dessa cobrança aí para que a gente entenda todo o funcionamento, o atendimento, como a seriedade, os procedimentos, tudo que envolve a saúde pública, que é um direito de todos, a saúde pública de Foz do Iguaçu especificamente, que é um direito de todos e ela precisa ser muito bem cuidada para que a gente evite e previna e que não volte a acontecer situações como essa que infelizmente aconteceu com a Viviane Jara Benites. Sim. A gente agradece muito, reforça aí o desejo de força para você, para toda a sua família, para os amigos aí nesse momento muito difícil. Tenha um bom dia. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e quem puder se juntar a nós hoje à noite, a partir das 7, vai ser muito bem-vindo. E quem quiser procurar a gente também para relatar, para trazer qualquer caso, a família está aberta, à disposição e a partir daí a gente vai saber quais os caminhos nós vamos tomar. Marco Zero, onde tudo começa.